Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Quaresma, tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Hoje é domingo, alcançamos o terceiro domingo do tempo da Quaresma. Hoje é dia 3 de março de 2024. O Evangelho que a Igreja nos propõe para a nossa meditação está em João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Abra o seu coração, uma mensagem de conversão para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas e expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse-as aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, seus discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome, à vista dos milagres que fazia. Mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia todos. Ele não necessitava que ninguém lhe desse testemunho do homem, pois ele sabia bem o que havia no homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, nesse terceiro domingo da Quaresma, o Evangelho que a Igreja nos propõe é Jesus expulsando os vendilhões no templo. Quando a gente lê as Sagradas Escrituras, quando a gente lê o Evangelho, existem 2 formas de você interpretar o Evangelho. E essas 2 formas não são excludentes entre si, mas são complementares. Uma forma de interpretar complementa a outra e dá o sentido para a nossa vida, para a nossa meditação, para a nossa reflexão e para a nossa conversão. Que formas são essas? Existe aquilo que a gente chama de interpretação literal das Sagradas Escrituras, existe aquilo que a gente chama de interpretação plena, a exegese literal e a exegese plena. O que seria isso? A exegese literal é o que de fato aconteceu no tempo, na história, naquele dia histórico, naquela data histórica, o que de fato aconteceu. Isso é exegese literal. Por exemplo, Deus abriu o Mar Vermelho e o povo atravessou a pé enxuto, conduzidos para fora do Egito por Moisés. Isso aconteceu literalmente no tempo e na história. Isso aconteceu literalmente. Isso é interpretação literal. O fato que aconteceu literalmente. E o que é interpretação plena? É o que esse fato diz para a minha vida. O que esse fato reverbera na minha história hoje. Século 21, dia 3 de março de 2024. O que esse fato me diz? Assim como Moisés passou a pé enxuto o mar, e o mar significa tribulação e sofrimento, Deus vai me fazer passar pelo sofrimento para chegar à terra prometida do céu. E o sofrimento não pode acabar comigo. Eu vou passar a pé enxuto. Vou sofrer, vou passar pelo mar, vou passar pela cruz. Mas a cruz não vai me vencer. Como o mar não venceu o povo hebreu. Isso é interpretação plena. No Evangelho de hoje, eu quero convidar vocês a meditar esse Evangelho de olho na interpretação
literal e na interpretação plena. Literalmente, o que aconteceu? Jesus chega a Jerusalém. Celebravam-se a Páscoa dos judeus. Jesus entra no templo de Salomão. Acontece que no templo eram oferecidos sacrifícios. Animais, cordeiros, pombas eram oferecidas a Deus para a remissão dos pecados, para a purificação. Só que para se oferecer um pombo, para se oferecer um cordeiro, era preciso comprar esse cordeiro. Tinha que ser um cordeiro sem defeito, macho sem defeito. Como você conseguiria então um cordeiro macho sem defeito? No templo era vendido. Os fariseus, os mestres da lei, os autores da lei vendiam. Então eles ganhavam muito dinheiro vendendo esses cordeiros sem defeitos, essas rolinhas, essas pombas, eles vendiam. Mas eles não aceitavam a moeda que circulava em Israel à época. Em Israel à época circulava a moeda romana. Israel estava sob a dominação romana. Tanto que quando Jesus é perguntado se deve ser pago ou não imposto a César, e Jesus diz, me dá uma moeda. Eles dão uma moeda a Jesus. Jesus toma a moeda nas mãos e diz, de quem é essa inscrição na moeda? E eles dizem, de César. E aí Jesus diz aquela célebre frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que Jesus diz isso? Porque na moeda estava a face de César, ou seja, era uma moeda do Império Romano. No Templo de Jerusalém não era possível aceitar moedas do Império Romano para comprar os animais que haveriam de ser sacrificados, porque era uma moeda pagã, era uma moeda impura. Então era preciso fazer um câmbio, havia mesas de câmbio. É o que diz o Evangelho de hoje. Versículo 14, encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, aqueles que vendiam os animais para o sacrifício, e mesas dos trocadores de moedas, os cambistas, e trocavam as moedas pagãs pela moeda que era aceita no templo. Assim, eles usurpavam, eles praticamente exploravam o povo de Deus, porque vendiam os animais num preço extremamente caro. E qual era uma justificativa de se vender esse animal a um preço muito mais alto do que no comércio habitual? Porque eram animais puros, sem defeito, sem mancha, prontos para o sacrifício. Por isso ele era muito mais caro. E quando se trocava as moedas, a moeda do Império Romano pela moeda do templo, se cobravam várias taxas e caras taxas. E a pessoa perdia muito dinheiro para fazer esse câmbio de moedas. Então eles exploravam demais o povo. De forma que o templo de Deus, para aqueles homens, para aqueles fariseus, para aqueles saduceus, para aqueles mestres da lei, o templo de Deus era uma casa de negócios. Era um jeito de ganhar a vida. Os fariseus, em última análise, ganhavam a vida se aproveitando da religião. Por isso que a palavra e a pregação de Jesus incomodava tanto eles. E é por isso que eles decidiram entregar Jesus para que se fosse crucificado pelos romanos. Conspiraram, mentiram, inventaram, caluniaram e conseguiram convencer Pilatos a crucificar Jesus, porque Jesus estava estragando o negócio deles. Jesus então entra no templo, vê aquela situação que para Jesus não era novidade. Aqui é o último ano da vida pública de Jesus, está próximo da Páscoa. Ele já sabia daquela realidade já há 30 anos que ele frequentava o templo nas festas de Páscoa com a sua família, como a gente vai ver quando ele tem 12 anos em Lucas. Ele vai a Jerusalém com seus pais para a festa da Páscoa, então ele já conhecia essa realidade do templo. Então Jesus não perde a cabeça, igual as pessoas pensam, Jesus ficou nervoso, pegou o chicote, chicoteou todo mundo. Não, Jesus não perde a cabeça, Jesus é Deus, ele não peca por ira. A ira é um pecado, Jesus não peca. Jesus faz tudo pensado para que aquele gesto de Jesus ensine um caminho de salvação. E a prova de que Jesus fez aquilo pensado, que ele preparou o chicote. Olha o que vai dizer o Evangelho, versículo 15. Fez ele um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Então Jesus pegou cordas, trançou as cordas e ele produziu um chicote. Depois de ter produzido o chicote, então ele expulsa os vendilhões do templo, vira as bancas com as moedas e acaba com aquele comércio terrível que havia se tornado o templo de Jerusalém. Os fariseus não gostam nada disso e vão perguntar por que o senhor faz isso, que autoridade o senhor tem para fazer isso? E aí Jesus diz, se vocês destruírem esse templo, em 3 dias eu o reedificarei.
Os fariseus dizem, mas Senhor, como? Mas Jesus, como assim? Tá ficando louco? Esse templo foi feito por mais de 40 anos, como você vai fazer em 3 dias? Eles estavam falando de coisas diferentes. E aí agora a gente vai entrar no sentido pleno desse evangelho. O sentido literal, o que aconteceu no tempo e na história, já entendemos. Qual é o sentido pleno? Por que Jesus resolveu nesse dia, nesta hora, fazer um chicote de cordas e expulsar os vendilhões do templo? A resposta está naquilo que Jesus disse para os fariseus. Com qual autoridade você faz isso? E aí Jesus disse, se vocês destruírem esse templo, em 3 dias eu reedificarei. Eles pensavam que Jesus estava falando do templo de Salomão, mas Jesus falava do templo do seu corpo. E o evangelista João deixa isso bem claro. Mas ele, versículo 21, mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus quer dizer com isso que o seu corpo, ou seja, você, é o templo de Deus. Jesus está dizendo para você que é preciso expulsar os vendilhões desse templo. Assim como no templo de Jerusalém, na época de Jesus, haviam vendilhões que ofendiam, que usurpavam a glória de Deus no templo de Salomão. Aquele templo era para adorar a Deus, era para oferecer sacrifícios para Deus. Mas aquele templo estava sendo usado como um meio de ganhar dinheiro, de se enriquecer. Querido, a sua vida foi feita para a glória de Deus. Pelo batismo, você é templo do Espírito Santo, você é morada do Altíssimo, você é inabitação divina. Como vai nos ensinar a doutrina de Santa Elizabeth da Trindade, você é o templo de Deus. Você é um templo que dá mais glória a Deus do que o templo de Salomão. Você é um templo que dá mais glória a Deus do que qualquer catedral espalhada pelo mundo. Você é o templo da glória de Deus. Você foi feito para glorificar a Deus. Mas muitas vezes a sua vida está cheia de vendilhões. Ou seja, você emprega seu tempo para ganhar dinheiro, para ter prazer, para se divertir, para tudo, menos para a glória de Deus. De tal forma que a sua vida está igual ao templo de Jerusalém. Era para glorificar a Deus, mas só ofendia a Deus. Porque não se buscava a glória de Deus, mas se buscava o interesse dos homens. A nossa vida muitas vezes é assim. Fomos feitos para glorificar a Deus, mas muitas vezes buscamos os nossos próprios interesses. Não obedecemos a Deus, não guardamos os seus mandamentos. Em vez de ofender a Deus, em vez de glorificar a Deus, nós nos ofendemos. A primeira leitura de hoje, tirada do livro do Deuteronômio, Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Não tomarás seu santo nome em vão. Guardarás dos sábados. No nosso caso, hoje, depois da ressurreição de Jesus, nosso dia de descanso, a partir da ressurreição, é o domingo, o novo dia da criação. Honrarás pai e mãe, não matarás, não pecarás contra a castidade, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás as coisas alheias. Na primeira leitura de hoje, Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. Por que a leitura de hoje, a primeira leitura, é Deus dando a Moisés os 10 mandamentos? E o evangelho de hoje é esse evangelho onde Jesus expulsa os vendilhões do templo. Olha para você, o templo que você é. Faz essa pergunta: eu glorifico a Deus com a minha vida? Qual é o critério para verificar se a minha vida está dando glória a Deus? A minha vida está de acordo com os mandamentos? Eu tenho vivido os mandamentos da lei de Deus? Se eu tenho observado os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos? Se eu tenho vivido os mandamentos da igreja? Ouvir missa inteira domingos, dias de festas? Jejuar quando manda a Santa Igreja? Confessar ao menos uma vez por ano? Comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição? Dizimar conforme costume? Eu tenho guardado os mandamentos da igreja? Eu tenho combatido os 7 pecados capitais? Eu tenho lutado contra a gula, contra a preguiça, contra a vaidade, que é a soberba, no caso, contra a luxúria, contra a ira, contra a inveja, contra a avareza? Eu tenho combatido os 7 pecados capitais? Eu tenho vivido conforme a lei de Deus, a amizade com Deus?
Eu tenho glorificado a Deus com a minha vida? Eu sou um templo que tem glorificado a Deus? Ou eu sou um templo que tem feito de mim uma ofensa a Deus? Queridos, aqueles fariseus que diante dos homens eram grandes amigos de Deus, na verdade eram grandes inimigos de Deus. Quem peca contra os 10 mandamentos vive em pecado mortal. Quem vive em pecado mortal, ainda que não perceba, é inimigo de Deus. Quem vive em pecado mortal está em um estado profundo de inimizade a Deus e odeia a Deus, ainda que não perceba isso. Porque a gente não tem percepção espiritual. A alma que vive em pecado mortal vive num estado de revolta e de ódio contra Deus. De tal forma que quando ela morre, ela percebe essa realidade e ela foge de Deus e se lança aos infernos. É por isso que quem morre em pecado mortal vai direto ao inferno. Não que Deus condene, mas porque ela odeia a Deus, ela foge da face de Deus e se lança nos infernos. Você é o templo da glória de Deus. Glorifica a Deus com a sua vida. Você tem glorificado a Deus com a sua vida? Analisa os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da lei da igreja, os 7 pecados capitais. Se você, depois dessa análise, percebe que no seu coração existem muitos vendilhões, existem muitos animais peçonhentos no seu coração ainda, como a preguiça, como a mentira, como a soberba, como a avareza, como o pecado contra a castidade, como a masturbação, como o adultério, como a fornicação, que é o sexo fora do casamento, como a pornografia, como a gula, como a preguiça. Quem de nós não tem vendilhões a expulsar? Quem de nós não tem coisas a reformar? Hoje, o Evangelho é um convite para você fazer o seu chicote de cordas. Fazer o chicote de cordas significa pensar naquilo que você precisa expulsar do templo do seu coração. Medita isso, pensa, o que eu preciso melhorar? Talvez um pecado venial, uma gula, uma preguiça, uma mentira. Talvez um pecado mortal, vencer um vício da masturbação, um pecado de adultério, um falso testemunho. Qual é o vendilhão que você precisa expulsar? Faz o seu chicote de cordas e depois, mãos à obra. Expulsar o vendilhão do templo dá trabalho, é combate, é chicote de cordas, é chicotear, é virar mesas, é expulsar, é empurrar, é luta, ou seja, lutar contra os seus vícios. Você foi feito para a glória de Deus. Você foi feito para glorificar o Senhor. Analisa a sua vida. E se você ainda não é santo, sinal de que você tem umas coisas para expulsar do seu coração, do seu templo. Então, mãos à obra. Prepara o seu chicote. Pensa nisso. Deus te abençoe e viva a Maria Imaculada.